A gente brincar. Ah, teve o bagulho do Atlético o de do Madrid, Vini, né? É, Se manifestou depois do presidente da Espanha dar uma alfinetada no próprio clube, né? Sou um grande torcedor do Atlético de Madrid, fiquei muito triste. Eu esperava uma mensagem forte dos clubes contra isso. Acho importante que os clubes levem a sério esse tipo de comportamento e reajam. Pedro Sánchez, o presidente da Espanha, sobre o caso de racismo da torcida do Atlético e do programa Elite, quer dizer, do jornalista lá Pedro Bravo contra o Vinícius Júnior. Porra, e o Atlético não tinha falado nada até tomar essa trava do presidente, né? E aí teve que se manifestar. E ó, o secretário do esporte também, ó, tenho certeza de que a maioria dos torcedores do Atlético de Madrid não são racistas. Vamos aplicar o maior peso da lei. Perfeito. E aí, depois de tudo isso, o Atlético de Madrid divulga um comunicado repudiando o racismo de torcedores contra Vini Júnior. E aí, falando das medidas que vai tomar. Mas assim, pô, demorado, né, cara? Não sei o que os caras pensaram. Fico imaginando aqui, sei lá, a única alternativa que eu encontro pro Atlético. A única não, né? Porque eu acho que a mais clara é o racismo, no fim das contas. Sim. Se você não se posiciona contra, é isso que você é no caso. Mas não sei se os caras acharam que se eles se posicionassem, eles estavam reconhecendo e aí poderiam chamar a punição para eles mesmos. Só que é isso, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que se posicionar, tem que se mexer. Sei lá, às vezes eles acharam que ficaram em silêncio e, tipo, aí as pessoas iam esquecer, iam só atribuir isso a alguns torcedores, ia passar. E foi isso mesmo. Mas, enfim, atrasado ou não, o Atlético se manifestou. O que o Túlio destacou aí? Esses cânticos nos causam enorme repulso e indignação e não vamos permitir que nenhum indivíduo se escolhe nossas cores para proferir insultos de caráter racista ou xenófobo. No Atlético de Madrid temos tolerância zero com racismo. Não parece. Eu acho que a gente também não pode só generalizar, né? Acho que a gente não pode colocar que foi a torcida do Atlético de Madrid, entendeu? Foram uns idiotas, né? Que colocaram. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, até como a gente mesmo trata a notícia, né? E não colocar de uma maneira geral. Por exemplo, a nota diz uma coisa e o que o Atlético fez foi outra, pô. Teve até a parada do Coque, né, cara? Que lá fala Coque, né? Mas muito se falou que ele foi racista. Ele não foi racista, cara. Ele só falou que poderia ter uma confusão. Caso o Coque nem isso aconteceu. Então, e aí a galera começa a falar, não, mas ele foi racista também. Então assim, a gente tem que ter muita calma para colocar a opinião e entender de fato o que aconteceu, né? Então, mas assim, é lamentável a gente ter que discutir essa parada, né? Mas que demorou para se posicionar, de fato demorou. Pô, e a fala do Coque foi até ela viralizou meio fora de contexto, né? Não, a gente até falou aqui, cara. Não tem nada. A gente trouxe aqui a primeira. Sim, foi normal. Né? Quer dizer, você pode discordar ou concordar, mas. Não, mas ele só responde uma pergunta. Ele pergunta: você acha que pode acontecer? Ele fala: acho que pode e seria normal. Tipo, seria normal ser ok ou não? É outra discussão, mas tipo, ninguém chamou o Coco de racista também, né, mano? Eu não vi ninguém chamando o Coco de racista. Pô, teve sim, Belch. Eu vi pessoas falando que ele era um babaca, que ele não tava querendo deixar ninguém dançar, e etc, etc. Sendo que ele nem fez isso. Eu fiz o jogo no Arquibancada TNT e, assim, eu dei uma estudada, né, no jogo e tudo mais, contexto, e eu vi muita gente falando em Twitter e tudo mais, inclusive jornalistas, tá? Vi falando e tal, não sei o que. Eu falei assim, pô, a gente tem que ter muita calma. A Tati até participou com a gente e ela falou, velho, aqui estão tratando a notícia de uma maneira muito bizarra. A imprensa está tratando uma notícia de uma maneira muito bizarra, aí no Brasil também. Então, é sempre muito delicado a gente falar disso, mas a gente tem que entender melhor o que... mas assim, em relação à demora do Atlético de Madrid, ao invés das palavras da nota e das ações, eu fico com as ações. E as ações é o seguinte, até o presidente falar, o clube simplesmente fez um silêncio, teve todo o tempo do mundo para preparar qualquer que seja a coisa, seja uma nota, seja um vídeo, seja um post, qualquer coisa, não fez nada. Depois do presidente falar, o clube se manifestou falando que não associa, que repudia veementemente, etc, etc. Não é verdade, pô. Se fosse realmente assim, já tinha feito isso logo quando começasse a vazar as paradas. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Alguma pessoa foi identificada, não? E é fácil de identificar, tá? É o momento? É muito fácil. Até o momento, não.
E nem vai ser, tá? Não vai ser. Por quê? Por que tá dizendo que não vai ser o... Não, porque a gente sabe como é que funciona. É muito fácil de parar e fazer com que essas pessoas que cometem crimes, isso é um crime, sejam banidas de estádio e a gente vê e depois acontece de novo, tal. Então, Pô, eu acho que alguns caras sinceramente, estão cara, facilmente sim, identificáveis. eu também acho que sim, mas eu assim, com esse tipo de assunto, cara, me entristece e eu não tenho esperança não, velho. Na moral, eu não tenho esperança não. É bizarro. Eu nem lembro que ano foi aqui no Brasil, o Grêmio Santos 2016, pode ser? Não. Não, 2016 deu Grêmio. Não. Ah, não, o Grêmio. Não, o Grêmio foi. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2016. Então, que ano foi aquilo? 2014, quem sabe? Qual, do Aranha? Aranha é 13 ou 14? 13 ou 14, não me lembro. Acho que aquela punição foi uma punição super severa e que eu acho que é o que deveria acontecer, assim. Se de fato querem mudar, no fim das contas, o que acontece, não vou dizer sistematicamente, porque eu acho que não é isso, mas o que acontece várias vezes, né, em vários estádios, e a gente também acho que tem uma questão aí de, puta, quando acontece fora do Brasil, esses europeus, esses espanhóis, esses acontece pra caralho aqui no Brasil, pra caralho, e acontece racismo, acontece homofobia, jogo atrás de jogo, e ninguém faz nada. Pô, teve o lance agora do Pedro Raul, né, foi Bragantino e Goiás? E Goiás, isso. O Pedro Raul, ele toma cartão amarelo por comemorar na frente da torcida, mas o jogo não é paralisado um instante com os gritos homofóbicos que aconteciam no estádio. Então, E foram assim... até destacados pela transmissão, né? Então, todo mundo precisa fazer... Essa é a questão, né? Todo mundo precisa fazer um pouquinho para mudar a parada. E eu acho que ter punição severa é a grande questão. Acho que quando aconteceu lá... Eu tinha a sensação, quando aconteceu lá em... Acho que foi 14... Grêmio Santos, eu tinha a sensação de que aquilo passaria a ser um novo modo de punição. E no fim das contas não foi, né? Foi o único clube que sofreu dessa forma, sempre de todos os outros clubes, e tem caras, você vê a carinha claramente das pessoas. As pessoas não são punidas, os clubes não são punidos, nada acontece. Aí tem que fazer. Sim. É isso. É foda. Mas, enfim, a gente pelo menos na Espanha teve o exemplo lá, tomara que o Vini não sofra mais esse tipo de coisa e ninguém sofra mais esse tipo de coisa, né? Não só o Vini, porque o Vini foi o personagem principal dessa história toda. Mas enfim, temos muito a evoluir. Muito, muito, muito.